Saudações, gente bonita desse país e desse mundo. Vai que tem alguém de fora me vendo, me ouvindo. Então, em Goiás são 8 horas da manhã, 22 graus, tá um dia bonito, sabe? Um céu azul, mas com nuvens, para não deixar aquele sol perturbando. Eu vou fazer uma sequência de 4 vídeos de 10 minutos que facilita para as pessoas, melhor do que um vídeo de 40. Falando sobre potenciais mudanças nas fronteiras do mundo. Porque vai haver mudança, gente. Deixa eu só explicar rapidamente a lógica. É que é o seguinte, sempre que uma ordem internacional cai, uma ordem mundial cai, mudanças são feitas nas fronteiras. O continente que sempre apresenta as maiores mudanças é o europeu, certo? O Oriente Médio também tem um grande potencial, então vamos falar sobre isso. Nós vamos começar pelo mais óbvio, o caso da Rússia. A Federação Russa tem um território de mais ou menos 17 milhões de quilômetros quadrados. Só para vocês terem em perspectiva, a Rússia tem mais ou menos o mesmo tamanho da América do Sul, certo? Ela já é um pouco maior do que a América do Sul, mas ela também é maior do que a Oceania, é 2 vezes maior do que a Europa, mais que isso, quase 3 vezes maior do que a Europa, e é maior do que a Antártica. Então ela é maior do que 4 dos continentes do mundo. E ela vai aumentar. Por que ela vai aumentar? Bom, ela está em guerra. Ela não procurou a guerra. Os Estados Unidos e a OTAN procuraram fazer guerra contra ela. Os Estados Unidos, a priori, não vão perder território para a Rússia, mas a Europa vai. Porque a Europa resolveu apoiar os Estados Unidos incondicionalmente, sem nenhuma necessidade. A Europa comprava energia barata, combustível barato, né, petróleo, carvão, urânio, gás natural, matérias-primas. A prosperidade industrial europeia era baseada na compra abundante, maciça e confiável de fontes energéticas, recursos naturais e matérias-primas, incluindo industriais, russas. Abriram mão disso para agradar os Estados Unidos, achando que os Estados Unidos os defenderiam de um país que nem era inimigo deles. Pois agora é. E evidentemente isso tem um preço, isso tem um custo. Vamos lá. O mapa provável da Rússia, no fim desse imbróglio, será esse aqui. Bom, quais são as mudanças mais óbvias? A Ucrânia vai deixar de existir, né? Ela é um país novo, ela é uma invenção russa. Foi Lenin que criou a Ucrânia. Não existia Ucrânia antes. Lenin criou, a Rússia criou, a Rússia descria. Normal. A Moldávia eu não fechei sobre ela. Certamente a Transnistria e a Gagaúzia farão parte da Rússia. Isso é virtualmente um fato consumado. Agora, se toda a Moldávia, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. A Bielorrússia praticamente já é parte da Rússia. Eles têm um acordo que, na prática, torna a Bielorrússia parte da Rússia. Mas, formalmente, assim que o Lukashenko trocar de plano espiritual, a Bielorrússia será incorporada ao território russo. Letônia, Estônia e Lituânia também, por razões evidentes. Elas são uma ameaça muito grande à segurança russa, né, porque são bases para países muito hostis e são nações minúsculas, são michórdias. Você junta as 3 para dar uma Paraíba. Não faz sentido deixar essa praga do lado. A Armênia também deixará de existir, porque as decisões terrivelmente estúpidas tomadas pelo atual presidente vão ter um custo altíssimo para o país. E a Armênia ou é incorporada à Rússia ou deixa de existir, absorvida pelos turcos, o que é muito pior. Então a Armênia vai deixar de existir. E a Geórgia também. Mas a Geórgia não creio que vai ser um processo traumático. Essa questão da Geórgia, da Armênia, do Cáucaso, do modo geral, eu creio que ela é mais fácil de ser resolvida, porque a Rússia já adota um modelo de autonomia muito interessante
para a Chechênia, para o Daguestão. Ora, se a Chechênia e o Daguestão podem ser bastante autônomos, prósperos e seguros, a Armênia e a Geórgia também poderão. Então você vai ter uma série de repúblicas russas no Cáucaso, autônomas, prósperas e seguras. Ossétia do Sul, Abecásia, Geórgia, Armênia, Daguestão e Chechênia. Vai ficar sussa, certo? No caso do Báltico, a questão é mais complexa, porque a Rússia aí não tem mesmo opção alguma. São países muito hostis que devem ser russificados. Isso representa o que, de um modo geral? Se a gente somar a população dos 3 Bálticos, gente, olha, mal vai dar 5 milhões. Porque a gente tem que imaginar que num caso de reunificação, algumas pessoas sairiam, né? Então vamos colocar 5 milhões. Com Geórgia e Armênia, você adquire mais 7 milhões, então 12 milhões extras. 10 milhões de bielorrussos, 22 milhões extras. E os 28 milhões de ucranianos que sobraram, 50 milhões. A população da Rússia iria para pouco menos de 200 milhões de habitantes. Seria muito interessante para a Federação Russa, né? Sai de uma população atual de cerca de, fala 146, mas é mais, milhões de ucranianos migraram para a Rússia. Saíram uns 5 colunas, mas a quantidade de gente que foi para a Rússia é muito maior do que a que saiu. Então a Rússia terminaria isso com 150 milhões de quilômetros quadrados, 200 milhões de habitantes e 18 milhões de quilômetros quadrados. Um ganho de 50 milhões de habitantes e apenas 1 milhão de quilômetros quadrados. Apenas é muita coisa, mas para a Rússia, né? A questão não é o ganho territorial. O ganho populacional é mais importante, certo? Então eu creio que para a Rússia seria bastante vantajoso e para os povos também. Porque sem essa... O Ocidente é opressivo, gente. O Ocidente, eu vou falar para vocês, ali é parada torta. Deixa eu só comentar uma coisa interessante. O grosso dos fascistas em Portugal são jovens. E faz todo sentido. Não é só porque o jovem é burro. Não. A questão é que os velhos destruíram as perspectivas para esses jovens. Portugal é um país em que o jovem... Eu não seria muito esperto se eu fosse um jovem e tivesse muitas perspectivas em Portugal. Eu não tenho perspectiva, se eu fosse português e jovem, nem de morar. Porque o preço dos imóveis, caso da especulação, está na estratosfera. O custo de vida foi para... né? Então, os jovens estão revoltados, o que é normal. O problema é que, assim como aconteceu na Argentina, eles colocaram a revolta deles a serviço das coisas erradas. Ao invés de combater a velharada liberal que colocou Portugal nessa situação, eles acham mais fácil atacar os migrantes, assim como os jovens argentinos, ao invés de se revoltar contra o capitalismo, inventaram um tal de sistema e os políticos e atiraram no pé deles próprios. O jovem brasileiro de classe média é identitarista. Então o jovem, cara, ele não é mal intencionado, ele só é burro. E aí acontece dele não conseguir identificar o verdadeiro inimigo dele. Eu entendo os jovens portugueses. Leide, você está entendendo fascista? Tô assim, o fascismo não brota como se fosse um cogumelo no meio do mato, não. Ele surge, ele é plantado. E é plantado por essa velharada liberal, otanista. Então, né, eles são, apesar de algozes, também são vítimas. Essa situação é geral para a Europa inteira. É só para ilustrar o fato de que a Europa não é mais um ótimo lugar para se viver. Fazer parte da Rússia, uau! Olha que bonitinho, gente. Fazer parte da Rússia não é uma coisa ruim, certo? É importante entender isso. Fazer parte da Rússia não é uma coisa ruim. Para muitos povos, na verdade, vai melhorar. Perfeito? Então é isso. Bora falar do outro.